né? Mais ou menos, tá melhor do que ontem, mas agora de tarde começou a ficar ruim. Pessoal, quem for entrando aí, vai colocando o nome da empresa que está representando no chat para a gente, por favor, para a gente ir registrando as presenças, porque tem alguns telefones aqui que não estão mostrando o nome, então a gente não consegue identificar quem é. E você consegue carregar uma 5 aí, uma 5 toneladas? 5, 10 toneladas para nós? Da estrutura. Ela quando coloca. 19 horas, mas vamos dar os 5 minutinhos de Isso que é que coloca aí. de costume. No chat aí, entendeu? Mudando. Escavar, não sei. Escavar, né? Mas faz, ó. Tá quente, amorzinho? Aguardemos mais 3 minutinhos. Samete, Kumon. Vamos botando os nomes aí, pessoal, das empresas, por favor. Alô, alô, estamos escutando? Sim, estamos escutando. Beleza.
Boa noite. Boa noite. Como é que tá, Bruno? Bem, boa noite a todos. Desculpa aí pelos 5 minutos de atraso, mas estamos com 20 participantes e é evidente que num assunto tão importante é desejável que quanto mais participantes tiverem, mais enriquece a reunião. Bem, muito obrigado pela presença de todos nessa reunião, nessa Assembleia Geral Extraordinária, em que a pauta é o DIFAL, a diferença de alíquota. E dentre as 210 associados ou associadas que nós temos, 155 estão no regime do Simples Nacional, que é a pauta da nossa Assembleia hoje, que a doutora Andressa, do nosso departamento jurídico, fará todas as considerações técnicas para esclarecimento e as proposições para que, efetivamente, vamos dizer, dentro da legalidade, nós consigamos essa conquista para o não recolhimento desse tributo ou dessa forma de tributação que é considerada, digamos, não digamos, normal, né? Portanto, declaro aberta a Assembleia Geral Extraordinária e convido a doutora Andressa para fazer as considerações e todos estejam muito à vontade, porque o objetivo efetivo dessa reunião, indiscutivelmente, é a deliberação, mas a deliberação com entendimento. Portanto, qualquer dúvida que todos estiverem, alguém tiver, não se roguem, não se inibam no sentido de fazer a solicitação de esclarecimento, por mais simples ou por mais, vamos dizer, superficial que seja a dúvida. É importante o esclarecimento. Muito obrigado, boa reunião a todos. Bom, obrigada, seu Ayrton. Estão todos me ouvindo? Bom, como o senhor Ayrton já me apresentou, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Andressa. Estou a cargo da assessoria jurídica da ACAIC, dos associados que fizeram a adesão à assessoria jurídica. E parte dos associados, há um tempo atrás, já havíamos trago essa demanda sobre o DIFAL, né? Como o seu Ayrton bem adiantou, o DIFAL, de forma resumida, eu vou tentar não usar muitos termos técnicos, mas se alguém tiver alguma pergunta técnica ao final e quiser me dirigir, eu respondo no que tiver dentro do meu conhecimento. Mas, de forma simplória, o DIFAL Samuel, se você quiser colocar a telinha aí para mim, por favor. Eu fiz uma apresentaçãozinha para ficar mais didático para todo mundo. O DIFAL, ele é a sigla utilizada para tratar do recolhimento da diferença entre a alíquota interestadual e a interna de ICMS do estado de destino da mercadoria ou do serviço. Ou seja, se eu adquiro um serviço ou uma mercadoria em que a alíquota de ICMS é menor do que a alíquota do que o nosso estado de destino, que é o estado de Goiás, eu pago a diferença do ICMS. É importante falar que o DIFAL, ele é instituído pela Constituição Federal. É uma previsão constitucional, mais precisamente no artigo 135 da Constituição. Porém, a previsão originária da Constituição é que o DIFAL seria devido pelo consumidor final do produto.
não necessariamente por quem está comercializando o produto. Porém, com o advento da Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o regime de simples nacionais, depois foi modificado pela Lei Complementar 128, esse DIFAL ele foi um pouco abrasileirado, né? Eles foram dando um jeitinho nessa disposição constitucional até que esse DIFAL fosse instituído para o Simples Nacional. Então, assim, tem várias questões técnicas de lei, de artigo. Eu não vou entrar agora no início, no mérito, se alguém quiser, ao final, me fazer alguma pergunta. Mas, em resumo, o Estado de Goiás, desde 2017, editou um decreto em que instituiu a cobrança do DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional. O que a gente entende que tem uma série de desrespeito o que foi estabelecido na Constituição Federal, tanto em razão da cobrança do DIFAL, quanto da unicidade de tributos do Simples Nacional, quanto da não cumulatividade de tributos. E isso é uma questão técnica que a gente vai trabalhar na possível ação que a gente vai entrar para justificar o que nós entendemos que o DIFAL é importante. 33. Mais uma tela. Para que a gente mitigue os efeitos do DIFAL, é uma coisa que já de início eu quero deixar claro. Qual é o objetivo da CAIC e que a gente alinhou isso para trazer para a Assembleia? É atuar em favor dos nossos associados. Então, toda e qualquer ação que a gente decidir aqui hoje pela propositura, ela vai atuar tão somente em favor de associados à CAIC. Então, o que a gente busca com isso? Prestar um serviço, né, uma assessoria jurídica de qualidade para quem é associado, favorecer os nossos associados. Então, existem, simplificamente falando, 2 tipos de ações que nós poderíamos impetrar nesse momento. Seria um mandado de segurança ou uma ação declaratória de rito ordinário coletivo. O mandado de segurança, em que pese ele ser uma ação que tem um rito infinitamente mais rápido do que uma ação declaratória, ele vai servir somente para a gente requerer o amparo ao direito líquido e certo do Estado, nosso direito líquido e certo que o Estado não está observando, e pronto. Já a ação declaratória de rito ordinário, ela tem um rito bem mais demorado, bem mais complexo, porém, eu coloquei aí no slide para vocês verem todo o objeto dessa ação declaratória. Porque, primeiro, nós vamos fazer um pedido de tutela provisória de urgência, famosa liminar, né, falando em língua popular. É um pedido liminar para que o juiz da comarca, no caso, essa ação vai ser dirigida à 2ª Vara Civil aqui da comarca, que é responsável por processar os processos, correr os processos contra a Fazenda Pública, no caso, esse processo vai ser contra o Estado, contra a Fazenda Pública Estadual, né? E nesse pedido liminar, a gente tem a opção de pedir para suspender o pagamento do DIFAL até um ponto específico que eu vou explicar mais à frente, ou que, em vez desses valores serem pagos mensalmente através daquela guia que o contador emite, que esse valor seja depositado numa conta judicial. Quais são as 2 vertentes? A suspensão da cobrança, caso a gente consiga uma liminar nesse sentido, ela é boa de início, porque caso ela seja concedida, o Estado vai ser intimado, nós vamos apresentar a listagem da empresa. Pode voltar mais um, Samuel, por favor. É isso. A gente vai apresentar a listagem das empresas que são por nós apresentadas e, por força dessa liminar, o Estado não vai poder cobrar o DIFAL até o final desse processo, que eu vou explicar lá na frente qual é o trâmite. O depósito em juízo, ele é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque o empresário, ao invés de pagar para o Estado, ele vai emitir a guia, vai fazer o cálculo e vai depositar esse valor em juízo. Por que isso é mais seguro? Se lá no final a ação não é exitosa
ou a causa condicionante, que eu vou explicar mais à frente, não acontecer, o empresário simplesmente vai ser feita a transferência desse valor que está em juízo para o Estado e o imposto vai estar pago sem multa, sem juros, sem execução fiscal, sem inscrição em dívida ativa. A suspensão do pagamento ela é arriscada, porque dependendo da demora do processo, se a gente não tem êxito no final, talvez o empresário seja cobrado de todo o período que ele deixou de pagar de uma só vez. E aí ele tem que buscar uma negociação, porque geralmente são valores muito vultuosos. A nossa ideia é o quê? Como tem associados que prefeririam suspender e outros que prefeririam depositar em juízo, a gente pretende fazer o pedido para as duas opções, que o juiz conceda a opção de suspensão ou depósito em juízo, e o associado vai, se conseguirmos eliminar nesse sentido, o atendimento dos dois pedidos, o associado vai optar pelo que lhe for mais seguro, que ele entender mais conveniente para o caso dele. É um dos objetivos, um dos primeiros pedidos que nós iremos formular nessa ação. O segundo pedido, como para o Estado pode ser que isso gere um débito, o empresário, a empresa fiquem aberto com o Estado na questão do recolhimento do DIFAL, o segundo pedido é deferida liminar, que a Secretaria da Fazenda Estadual emita certidão positiva com efeito de negativa para essa empresa que for agraciada pela medida liminar, no caso, se a gente tiver êxito no processo. Pode passar, Samuel, por favor. O terceiro pedido, que é onde entra a questão condicionante que eu falei, e lá na frente eu fiz um slide explicando especificamente esse ponto. Por quê? Essa questão do DIFAL hoje ela é tão controversa que ela está sendo discutida em sede de repercussão geral no STF. Então, existe hoje uma ação no STF a que foi atribuída a repercussão geral e que vai ditar todo o futuro do recolhimento do DIFAL. Tanto para dizer se é devido recolher, se não é devido recolher e se as ações que estão em curso, qual o trâmite que elas têm que seguir, se elas têm que ser providas ou improvidas. Então, a gente faz o pedido liminar. Caso tenhamos êxito nessa liminar, o próximo passo é o juiz suspender o nosso processo e aí, a depender da opção do empresário, ele vai ficar com pagamento suspenso ou depositar em juízo mensalmente, até que o STF julgue essa ação de repercussão geral. O quarto pedido, e o mais importante do porquê essa ação é uma ação de um rito mais demorado, é porque ela é uma ação que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do artigo da Lei Complementar 123 de 2006, que é o artigo 13, parágrafo 1º, a linha G e H, que trata do recolhimento do DIFAL pelo Simples, que ao mesmo tempo é controversa com a própria lei, eu vou explicar depois mais à frente, e dos decretos estaduais que instituíram a cobrança do DIFAL. Com essa declaração de inconstitucionalidade, a gente emenda o último pedido. Por quê? Declarada a inconstitucionalidade dessas normas que exigem o DIFAL do Simples Nacional, a gente pede que seja determinada nessa sentença o direito de restituição das nossas empresas optantes do Simples de todo o DIFAL pago nos últimos 5 anos. No caso, daqui para trás, são 3 anos. Mas como a gente não sabe qual vai ser o tempo que essa ação vai demorar, constituído isso em sentença, se ela acabar daqui 2 anos, nós vamos poder cobrar os últimos 5 anos de pagamento. Se o empresário tiver feito depósito, vamos supor, de 2 anos daqui para frente, ele simplesmente vai levantar o dinheiro que está em conta judicial e o que foi pago indevidamente, a gente só consegue fazer pleiteando a restituição do crédito fiscal. Por isso que é importante o depósito judicial, caso essa seja a opção do empresário. Porque caso o DIFAL seja pago para o Estado, o empresário não consegue recuperar esse valor em pecúnia. Ele só consegue recuperar isso em crédito fiscal. Se fizermos o depósito judicial desse valor, a gente consegue recuperar esse valor em pecúnia.
Por isso que é importante, ainda que essa ação no STF esteja correndo, e corre o risco do STF entender que o DIFAL deve ser pago, mas considerando o contrário, é importante que a gente entre com essa medida nesse momento, porque a gente pode estar mitigando depois o prejuízo. O empresário vai estar conseguindo reverter uma parte do valor pago em pecúnia, e o que foi pago daqui para trás, infelizmente, a gente tem que entrar com a ação de restituição. Mas o porquê que essa ação que a gente está propondo para vocês é importante? Porque nós iremos entrar com uma ação coletiva. A CAIC, de início, irá entrar com essa ação coletiva, e essa sentença procedente que a gente pretende conseguir na primeira instância, ela vai poder ser executada individualmente. Ou seja, a mesma sentença vai valer para cada um dos nossos associados, posteriormente entrar com ações individuais, requerendo o retorno desse dinheiro que foi pago indevidamente na forma de restituição fiscal. Então, por isso que é importante, porque pode ser que alguém fale, mas vamos esperar o julgamento do STF. Se a gente esperar o julgamento do STF e continuar pagando, depois, caso a gente queira recuperar isso, a gente só consegue recuperar em forma de restituição fiscal. A gente não consegue recuperar esse dinheiro em pecúnia, tá? Samuel, pode passar para a próxima, por favor. É o que eu expliquei para vocês, né? Até eu coloquei o número da ação aí, se alguém tiver interesse de pesquisar. Inclusive, eu tenho uma esperança muito grande com essa ação. A gente não posso prometer que o STF vai julgar procedente, porque, né, tudo é possível, tendo no Poder Judiciário, hoje em dia tudo é possível. Mas o que acontece? O julgamento final em plenário dessa ação, ele já foi iniciado. E faltam somente 2 votos para que seja declarada a inconstitucionalidade do DIFAL. E uma coisa muito interessante é que nesse processo que foi atribuída a repercussão geral, o Ministério Público Federal se manifestou pela inconstitucionalidade do DIFAL. Então, caso esse julgamento volte para a pauta, ele foi retirado de pauta, está aguardando o retorno para a pauta. Caso ele volte para a pauta, a gente precisa só de mais 2 ministros que votem pela inconstitucionalidade para que seja maioria. Então, tudo indica, tudo leva a crer que o DIFAL vai ser declarado inconstitucional pelo STF. E isso vai possibilitar o trâmite normal da ação. Vamos supor que a gente entre com a ação, consiga a medida liminar e após isso a nossa ação seja suspensa. Ela vai ficar suspensa até o julgamento final pelo STF. Não tem como a gente precisar o tempo que isso vai levar. Isso pode levar meses ou pode levar anos. E quando o STF julgar, caso julgue pela inconstitucionalidade, isso de pronto já gera reflexo na nossa ação aqui e o juiz de primeira instância é obrigado a acompanhar o entendimento do STF. Então, a gente teria êxito na nossa ação de primeiro grau e conseguiria ter mitigado já parte do prejuízo com a suspensão ou depósito em juízo desses valores, tá bom? Pode passar, Samuel. O requisito, a gente só queria elucidar para vocês o seguinte, como o seu Ayrton falou, nós temos um total de 155 empresas inscritas no Simples Nacional. A gente sabe, fez um levantamento prévio com alguns empresários que conversamos sobre o assunto, alguns nem pagam DIFAL em razão de não adquirirem mercadorias de outros estados. Mas é importante a gente falar que essa ação, como ela beneficia os associados de forma indistinta, né, porque é uma ação coletiva, inclusive quem hoje não faz o pagamento do DIFAL pode ser beneficiado, porque pode começar a fazer transações interestaduais e, caso exista a diferenciação da alíquota, no mínimo fazer o depósito ou estar com essa cobrança suspensa. Como ela é uma ação que demanda custas, né, de honorários advocatícios, de custas processuais, a gente gostaria de pedir a quem já não é optante da assessoria jurídica que, em contrapartida, faça a adesão ao pacote de assessoria jurídica para que a CAIC custeie essa ação, para que a gente não precise mandar contas individuais de custas e honorários advocatícios para cada um dos clientes,
O pedido é que todo mundo faça a adesão ao pacote jurídico, que hoje é de R$ 35,00 mensais. E nesse pacote jurídico, não só a ação do DIFAL associado vai ter acesso, né? Nós vamos enviar a documentação, vamos fazer um contrato, porque é importante ressaltar, gente, que por mais que a ACAIC tenha, por seu estatuto, um poder de representação coletiva, para fins de segurança jurídica, vai ser interessante que a gente pegue procurações de cada empresa, faça um contrato com cada empresa, inclusive por conta da restituição, da liquidação posterior, para que todos nós tenhamos mais segurança jurídica. Esse, inclusive, é o motivo dessa assembleia, né? Condicionar essa decisão aos associados, porque a diretoria, com base no estatuto, poderia ter decidido pela propositura da ação sem consultar os associados, né? Só que, por que nós estamos fazendo isso hoje? Porque essa ata que vai ser elaborada após a Assembleia, ela vai instruir a nossa ação judicial para demonstrar que a propositura dessa ação coletiva é vontade dos associados, que é um pleito trazido pelos associados à associação comercial. Então, a gente pede que, em contrapartida, né, para que não tenham custos adicionais ao associado, que fiquem onerosos, né, que onerem a propositura dessa ação, porque se o associado for entrar com isso via particular, ele vai gastar com honorários e custos processuais um valor considerável. A gente pede que, em contrapartida, todo mundo faça adesão à assessoria jurídica para que a gente cubra esses custos sem ter que mandar a conta a mais para o associado. E, complementando a questão da assessoria jurídica, não só o DIFAL, a gente tem elaborado vários outros trabalhos paralelos, né? Nós temos agora, reestabelecemos o serviço de cobrança, inclusive alguns associados que estão presentes, a gente faz a cobrança, temos já ações judiciais protocoladas, né? Vamos fazer um trabalho de mutirão de cobrança, de inclusão no SPC, já temos uma live pré-agendada, vocês vão receber o convite no dia 23 de setembro. Temos a questão dos alvarás, da cobrança de alvará, que estamos pleiteando já estamos trabalhando isso junto à prefeitura para os nossos associados. Eu não sei se todos têm conhecimento em razão da Lei da Liberdade Provisória. Então, assim, a adesão ao pacote de assessoria jurídica vai trazer todas essas vantagens para a empresa. E eu posso garantir para vocês que R$ 35,00 está muito barato, tá? Eu fico à disposição, sempre que possível respondo às dúvidas, atendo os clientes. Então, é isso. Eu abro para perguntas, eu sei que foi bem rápido, às vezes o pessoal pode ter muita dúvida. Se quiserem também me perguntar no particular depois, quem não tiver meu número pode pedir para a Juliana, que eu vou fazer questão de responder um a um. E vamos passar a documentação, né, para todo mundo, para que a gente tenha essa segurança jurídica de representação de todos os associados, para que a gente consiga êxito nessa ação do DIFAL. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, pessoal, alguém quiser fazer alguma pergunta, é só ativar o microfone. A palavra está aberta. Ali no chat tem pergunta, Samuel. Isso, tem uma pergunta da Ângela. Boa noite. Estaremos depositando de forma em juízo. A empresa poderá ser negativada, não saindo assim as certidões necessárias para empréstimos, por exemplo? Não, Ângela, porque um dos pedidos da ação é exatamente para que seja expedida uma certidão com efeito de negativa. Então, essa certidão com efeito de negativa, ela tem que valer tanto para empréstimos quanto para outras questões da empresa em que ela precise apresentar esse tipo de certidão. E outra coisa que vocês podem apresentar junto com essa certidão, caso a gente realmente tenha êxito, é a decisão judicial que a gente pretende ter êxito da medida liminar, que vai ou suspender ou optar pelo depósito. Assim, gente, uma questão que, se eu puder dar a minha opinião pessoal, até uma questão de trâmite que eu não falei, se o associado perguntar para mim o que eu acho melhor,
a gente sabe que é complicado todo mês pagar o DIFAL, né? Às vezes pesa no bolso do empresário. E o objetivo final dessa ação é para que esse peso seja excluído, ele seja extinto. Porém, seria mais seguro que o empresário optasse pelo depósito judicial. Por quê? Contando com a hipótese, que eu acredito ser remota, mas de que tudo dê errado lá no STF e a nossa ação aqui seja julgada improcedente, o empresário não vai receber uma cobrança única de uma vez só. Porém, como algumas pessoas falaram, mas eu queria que suspendesse. Então, o que nós vamos tentar? Que também não é garantia de que nós iremos conseguir. Fazer os dois pedidos. Que o empresário possa optar pela suspensão e pelo depósito. Mas pode ser que o juiz, em razão de cautela ou algum outro princípio que ele venha invocar, ele entenda que não, que tem que fazer o depósito. Como exemplo, eu vou citar para vocês a ação que a Associação Comercial de Rio Verde impetrou, uma ação idêntica a essa que a gente pretende entrar. Rio Verde pleiteou a suspensão. O juiz de primeiro grau entendeu que a suspensão não era devida e condicionou as empresas a fazerem o depósito. Depois, a associação conseguiu reverter em segunda instância. Hoje, em Rio Verde, todos os optantes do Simples Nacional que são associados da associação comercial de lá não estão fazendo pagamento do DIFAL. Porém, se lá no final alguma coisa der errada, eles vão ter todo esse débito retroativo para poder pagar. Então, eu sou bem cautelosa nesse sentido de dizer, é uma faculdade do empresário. Se eu puder aconselhar, eu aconselho a fazer o depósito judicial. E como isso vai funcionar? Caso o empresário tenha que fazer o depósito, queira fazer o depósito judicial, o contador dele vai fazer o procedimento normal no final do mês, vai verificar o valor de diferença da alíquota, o quanto ele teria que pagar para o Estado, e vai gerar uma guia judicial. Essa guia é gerada no próprio site do Tribunal de Justiça. Vai gerar uma guia judicial e esse valor, em vez de ser pago no banco do Estado, vai ser depositado nessa conta que vai ser vinculada ao processo. Todo mês vai ser feito um depósito de continuação da mesma conta. Cada empresário vai ter uma conta judicial específica, não é uma conta única para todo mundo. Por isso que é importante cada contador tirar uma guia específica, porque o dinheiro de cada empresário vai ficar separado na sua respectiva conta judicial. Caso tudo dê certo, nós simplesmente vamos fazer um pedido no processo para que esse valor seja levantado. O juiz vai expedir um alvará judicial, o empresário vai lá e vai levantar o valor. Se der errado, o juiz vai determinar que esse valor depositado em juízo já seja enviado para o Estado, a título de pagamento do DIFAL. Por isso que o depósito é mais seguro. Mas, considerando que alguns associados nos trouxeram a demanda de que gostariam de suspender o pagamento, a gente vai fazer o pedido. Só que é por conta e risco do associado, né? Se ele entender que para ele é viável assumir esse risco, porque nós temos empresas que pagam R$2.000 de DIFAL, R$1.000, e temos empresas que pagam em volta de R$20.000 por mês. Então, R$20.000 de forma acumulativa, no final pode vir uma conta que desestabilize a empresa. Então, essa é a nossa preocupação, de deixar a opção de escolha para o empresário, para que no final o prejuízo seja menor, entendeu? Estou vendo outra pergunta. É do Hugo. Quem paga o DIFAL são empresas do EPP, Simples Nacional, faturamento acima de 360 mil ano? Confirma? Isso, Hugo. O foco são microempresas e empresas de pequeno porte, né? Que quando toda empresa que se enquadrar no Simples Nacional, na questão do faturamento, né? Estiver na linha ali do Simples Nacional e tiver a cobrança do DIFAL, ela é beneficiada por essa decisão, por esse processo, tá? Então, toda empresa que o regime for Simples Nacional, aí qual que vai ser a política? Nós vamos entrar com a ação coletiva. A nível local, né? Existe a possibilidade dessa ação ser endossada pela federação, pelo exemplo do comércio do estado, ou não? Porque, igual você citou o exemplo aí de Rio Verde, né?
que já conseguiu isso. E tem outra coisa também, o DIFAL ele é relativamente novo em Goiás, em outros estados ele já existe, né? Existe Sim. essa possibilidade de um órgão superior à associação endossar esse pedido ou não? Não, eles não. A gente já conversou com todos os jurídicos. O problema é que, eu vou te explicar o problema de representação da federação. Porque quem é associado da federação é a associação comercial e não o empresário. Então, existiria um problema de representação processual. A ACAIC ela tem o poder de representação de estatuto dos seus associados, mas a federação não tem o poder de representação de associados de uma associada. Então, por isso que as associações têm que entrar de forma individual para pleitear essa medida. Não tem essa questão da federação, no caso, como você falou, endossar isso. Né? O que a gente vê, inclusive em Goiânia, gente, essa questão do DIFAL, como você mesmo disse, é uma questão nova. E essa tomada de decisão, a Associação Comercial de Cristalina está sendo uma das pioneiras nisso. Porque nós temos conhecimento de, em todo o estado de Goiás, de 2 ou 3 associações que entraram com essa medida. Em Goiânia, eu fiz um estudo antes de vir para a Assembleia, pesquisei ações judiciais similares, geralmente são empresas de forma individual que entram com esse tipo de ação porque não tem essa representação associativa que nós estamos propondo para os nossos associados. Então, além de tudo, a gente está sendo pioneiro nisso, por uma questão, modificamos primeiro o estatuto, porque a gente tinha um certo problema no nosso estatuto de não ter essa segurança de representação, por isso que nós demoramos um pouquinho com esse assunto. A mudança do estatuto foi feita em julho e agora em setembro a gente já está trazendo essa ação porque agora nós temos a representatividade. É bem o que você disse também, só para corroborar, né? O que você disse é muito importante para o empresário. É bem importante que ele tenha ciência que, se ele perder e ele não tiver feito o depósito em juízo, ele vai pagar isso tudo numa pancada com correção, né? Mas é isso aí. Obrigado pela explicação. Exatamente. Por nada. Estão me escutando bem aí, pessoal? Sim, Tomás. Não, só queria agradecer aí pela prontidão que vocês atenderam meu pedido. E eu acho que é isso aí mesmo. Obrigado e meu voto é a favor de... Pelo celular eu consegui. Como é que é? Não, foi outra pessoa que falou. Pode continuar. Não, e meu voto, se tiver que votar, não sei, para entrar com um processo em relação a fazer o depósito judicial, ao invés de suspender. Pessoal, eu vou pedir, porque tem vários números aqui que a gente não está reconhecendo. Entrem no chat e coloquem o nome da empresa, porque depois a gente vai redigir uma ata e todas as empresas que participaram, nós vamos registrar isso. Então, não coloquem o nome, coloquem o nome da empresa que vocês estão representando aqui, por favor. Outro ponto, né, que eu gostaria de mencionar com vocês, nós estamos aí colocando algumas informações no grupo informativo, né? Existem 2 grupos. O grupo de associados, onde vocês podem ter uma interação entre vocês, e um segundo grupo, que é o informativo ACAIC, onde a gente coloca todas essas demandas, reuniões, justamente para que essas informações não se percam, né, no meio de informações diversas aí do dia a dia, mas que também são importantes. Foi colocado no início do mês passado, né, do mês de agosto, um vídeo do Picoloto, convidando os empresários a divulgarem e a apresentarem a associação comercial para novos empresários, né? A associação comercial tem 46 anos, né? Completou esse ano agora em junho, e de lá para cá muita coisa mudou, né? Todos os dias nós temos progressos novos. Então a gente ainda vê muitas empresas falarem que não ouviram falar da associação comercial ou que já foi associado e se desfiliou, né? Então, o que nós precisamos de vocês? Nós precisamos que todo esse trabalho que nós estamos fazendo
precise ser ecoado entre vocês, né? Então, um vizinho, um amigo empresário que porventura não conhece a CAIC ou nunca foi apresentado à CAIC, que vocês conversem, vocês apresentem, né, o portfólio de serviços que a gente está oferecendo, essa representatividade, essas ações. E outra coisa que eu sempre menciono muito, principalmente nas visitas que eu faço com vocês, a associação trabalha em cima de demanda, igual o Tomás mencionou aí, né? A gente precisa que vocês nos procurem e nos informem o que vocês precisam. Às vezes a gente não vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo, mas de acordo com o volume, o fluxo de demanda específica, a gente corre atrás. O plano de saúde é um, os convênios são outros, essa ação específica é outra. A questão do alvará, que a Andressa está trabalhando com a gente desde o início do ano, que é a questão da lei da liberdade econômica. Então, isso tudo é demanda de vocês. Não adianta nada a gente criar produtos e serviços para atender vocês se não é o que vocês precisam. Então, a gente precisa que vocês compartilhem, que vocês convidem empresas, convidem empresários a virem conhecer o nosso trabalho, passem essas indicações para mim. Muitos de vocês já fizeram indicação, muitas empresas já foram, inclusive, associadas por meio dessas indicações, mas uma associação comercial forte são empresários fortes e empresários unidos, né? Então, hoje a gente tem aí em torno de 230 associados. Então, esse número ainda é muito pequeno proporcionalmente a 3.000 empresas, né? 3.000 CNPJs ativos aqui dentro de Cristalina. Então, a gente pede que a contrapartida de vocês sejam essa divulgação, né? A gente entrar com uma ação para 50, que nem aqui, hoje a gente está com 35, tem uma força. Se nós entrarmos com uma ação com 150, 200 CNPJs pedindo essa ação, a gente tem outra força, né? Então, é o que o Picoleto sempre coloca. Então, ajude-nos a divulgar Banca da chave da casa para mim. Principalmente porque, às vezes, a gente não consegue pensar todo mundo. O nosso canal de comunicação é o nosso site, as nossas, né, Instagram, Facebook, mas principalmente os grupos. Então, ajudem a levar informação para os parceiros de vocês, para os, né, empresários de forma geral. É isso. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A palavra está aberta. Andressa, como que a gente vai formalizar essa votação? Vai ser pelo chat mesmo? Acho que a gente pode só perguntar se alguém não concorda, né? Porque aí automaticamente os outros são concordantes. Uhum. E aí é importante frisar que, como nós estamos numa Assembleia Geral, né, a decisão tomada hoje por quem compareceu vai valer para todos os outros associados, né? A gente vai reiterar isso lá no grupo para que nos procure, porque nós vamos apresentar uma lista, né? A ação, a gente entra com a ação coletiva e é apresentada uma lista, então a gente precisa ter os cadastros atualizados do empresário, cartão de CNPJ atualizado de todo mundo, então a gente vai precisar de uma colaboração de todo mundo, porque é até humanamente difícil que nós sozinhos, eu, Samuel e Juliana, levantemos toda a documentação de todos os associados, né? Então, a gente vai ter que ter o cuidado de fazer uma lista atualizada, né, com realmente quem é optante do Simples Nacional, quem seria beneficiado por isso. Então, eu acredito que se alguém se opor à propositura da ação, né, falar, senão vai ser por maioria dos presentes, e aí a gente vai, até a semana que vem, colocar no grupo como que vai ser feito o procedimento de colhida de assinatura, de apresentação de dados, porque, como eu disse, eu tenho uma preocupação muito grande com a representação, porque é complicado, gente, só falando assim, o que dá certo em uma cidade, às vezes não dá certo em outra. Eu citei o caso de Rio Verde, que foi exitoso, mas aqui nós temos outro juiz, nós temos outra forma de trabalho. Então, essa ação, ela é uma ação que eu vou ter que trabalhar muito bem, tanto na questão de fundamentação, quanto demonstrar que realmente essas empresas estão representadas pela associação comercial, que nós temos esse poder de propositura em face dos nossos associados, né, para a gente mitigar os riscos de alguma coisa dar errado.
Então, eu tenho essa preocupação, às vezes, alguns entendem até que eu sou cautelosa demais, mas eu prefiro a cautela do que no futuro causar algum prejuízo a algum associado. Então, por isso eu falei da questão do depósito, que se for me perguntar qual a melhor opção, eu optaria pelo depósito, mas vamos fazer um pedido que tente atender ambas as vontades, não sei se vamos ser exitosos nisso, mas principalmente na questão da representação, de pegar uma procuração, uma autorização expressa de todos os associados, né, para que depois ninguém fale assim, mas eu nem estava na assembleia, eu nem optei, eu nem sabia o que era, né? Então, é melhor a gente, como diz o ditado, seguro morreu de velho, né? Então, é isso. Agradeço a todos pela confiança, seu Ayrton e toda a diretoria, Juliana e Samuel, pela confiança que sempre depositam em mim. Não é uma empreitada fácil, é uma ação relativamente complexa, mas tenho estudado muito, já estudei muito e agora a gente vai partir para a ação, né? Sair da teoria e ir para a prática. Andressa, aproveita que você está aí com a turma e fala rapidinho sobre a questão da assessoria jurídica, né? A gente divulga, faz as informações, mas de vez em quando a gente encontra alguém ainda que fala que não sabe exatamente o que essa assessoria jurídica sua contempla dentro da associação comercial. Muitos já têm assessoria jurídica, mas outros não. Então, fala um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo e o que é essa assessoria jurídica para o empresário hoje. Então, desde o ano passado, né, a gente tem esse vínculo e estamos crescendo de pouquinho em pouquinho, aperfeiçoando o trabalho. Algumas coisas que a gente tentou no início não deram certo, né? Tivemos um certo problema no meio do caminho, veio a pandemia que atrapalhou um pouco. Estamos retomando os trabalhos, mas alguns associados já têm a assessoria. E assim, praticamente eu fico à disposição para retirada de dúvidas, advocacia consultiva, né? Às vezes eu não posso responder na hora, mas sempre que possível eu sempre respondo. Estou vendo aqui alguns que já têm assessoria, que me mandam mensagem, que tem dúvidas, eu respondo, né? A gente tem o trabalho da cobrança, algumas empresas, por exemplo, a Jaqueline está online, o Thiago está online, a gente faz esse trabalho de cobrança, já tem demandas judiciais de títulos executivos propostas. Então, a gente faz um trabalho de consultoria, né, de tirada de dúvidas, de preventiva até, visito a empresa, tento diagnosticar se a empresa tem algum problema, principalmente empresas que trabalham com vendas, com emissão de títulos executivos. Isso é um trabalho que eu, a Juliana e o Samuel, a gente está formulando uma live, um seminário para falar sobre isso, para prestar uma consultoria mais especializada sobre isso, porque muitos associados têm dúvidas até na questão de emissão de títulos executivos, como cobrar, quando cobrar. E não só isso, a gente tem causas trabalhistas, a gente faz na questão fiscal. Eu não tenho especialidade na questão fiscal, mas, por exemplo, no assunto como esse do DIFAL, a gente faz um curso, estuda, aprende. Então, o que está dentro da minha alçada, a gente faz. Inclusive, uma novidade que futuramente, daqui a uns dias, a gente vai trazer, que é uma parceria da CAIC com uma empresa que tem algumas especialidades específicas no âmbito de direito tributário e crédito mercantil, então outras coisas que a gente vai implementar, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a assessoria, ela é consultoria, eu fico à disposição, respondo, faço visitas, faço cobranças, e a gente tem procurado trabalhar nessas questões coletivas, como eu disse, do DIFAL, agora nós vamos trabalhar a questão do alvará. Durante a pandemia, né, a gente fez um trabalho de gravar vídeos, de orientar, tirar dúvidas trabalhistas e até assessorar a CAI, que a gente trabalhei em conjunto com a diretoria, Juliana e Samuel, para que a gente pudesse mitigar os efeitos da crise, né, no que era de âmbito jurídico. Então, assim, para quem não conhece ainda, eu peço que conheça, né, me chame para fazer uma visita, a gente agenda uma visita, ou no meu escritório, ou na CAIC, ou eu vou até a empresa, para que a gente consiga ir recebendo. Quanto mais pessoas a gente tem contato,
mais demandas a gente vai recebendo e às vezes a demanda de um é a demanda de muitos, como era o caso do DIFAL, né? Eu me lembro que a Leidinha, da Leite Kids, já tinha falado sobre essa questão comigo, o Tomás reiterou isso e acaba que é uma questão de muitas pessoas. Então, em suma, é isso, né? É uma consultoria, a gente tenta fazer um trabalho geral no que é de âmbito jurídico da empresa, a gente tenta sempre estar atento e principalmente fazer uma advocacia preventiva, né? Porque eu acredito que a advocacia ela não tem que ser uma coisa remediativa, que a gente remedia alguma coisa. A gente tem que remediar o que está errado e ensinar o empresário a se prevenir de problemas futuros. Ok, obrigada, Andressa. Nada. Beleza. Eu acho que está sendo, vamos dizer, apesar de extra pauta extremamente esclarecedor, que é necessário até no sentido de criar esse link de relacionamento e confiabilidade entre a associação e os associados. Eu acho que está sendo extremamente providencial. Conforme já foi salientado, nós temos que evidenciar que esse é um movimento que nos chamou a atenção através da observação do Tomás. E, paralelamente a isso, também, no ano passado, durante a gestão do Sérgio, o Sérgio enquanto presidente, eu presenciei em várias oportunidades o Sérgio fazendo interpelações a respeito desse assunto. Portanto, se o Sérgio, vamos dizer, tiver algumas considerações para contribuir com a pauta, seria muito interessante, Sérgio, antes de colocar em votação. Boa noite a todos. Realmente é uma luta que já vem há alguns anos, né? E a federação, a FACIEG, ela estava encabeçando, né, capitaneando essas ações. E agora, recente, Rio Verde, como a Andressa citou, e algumas outras cidades, sobre a tutela das associações comerciais, entraram com essas ações, né? A maioria delas, eu vi que está um pouco polêmico sobre como entrar com essa ação, né? Era muito sensato, né? Às vezes até a Andressa já comentou, mas às vezes eu não peguei se ela já instruiu nesse sentido. Se a gente conseguiria entrar com a ação, deixando aberto para o empresário decidir se ele deposita em juízo ou se ele pode já zerar o seu depósito, né? Como o Rio Verde já está zerado até a última instância, a meu ver particular, eu acharia que teríamos que zerar, não depositar em juízo, devido a ser uma ação coletiva e realmente a gente não reconhecer como legal, como justo essa cobrança. Então, até as últimas instâncias, teríamos que brigar pelo cancelamento. E o cancelamento é zero, é parar de pagar agora. O depósito em juízo dá uma sensação, um sentimento de que a gente ainda acredita que estamos pagando, que é justo esse imposto. Então, é um posicionamento meu particular, mas é bom cada um estar ciente do risco de cada um também, né? Mas isso é uma demanda para a gente discutir futuramente. Mas, a meu ver, se vamos entrar numa briga, vamos entrar forte, né? Não vamos entrar em meia briga, ok? Então, bom voto a todos aí, cada um, claro, com a sua realidade. E a minha visão nesse sentido é que, nesse momento de retomada, vários segmentos ainda não conseguiram se estruturar e realmente engatar, né, nesse novo normal, essa nova economia que já surge para a gente, que já está no momento. Então, qualquer redução de custos hoje é um benefício para a empresa, para ela até ela se estruturar nesses nova realidade de negócios. E futuramente, caso aconteça de a gente perder essa demanda, aí já passamos dessa fase, já estamos em um outro momento. Então, uma colocação, né, só para a gente refletir, uma reflexão para que cada um tenha a seu momento aí, um negócio particular, ok? Boa noite a todos e boa decisão. Andressa,
Eu ia te falar, eu ia fazer a pergunta que você fez. O Ayrton só quer validar aqui contigo, essa opção que você deu para nós é de entrar com uma ação onde os empresários, no ato de assinar lá o contrato de representatividade, vão poder dizer se quer optar pela suspensão ou pela conta em juízo, ou confirma isso para mim, por favor. Não, a minha ideia é que a gente faça um pedido liminar amplo, em que o juiz conceda a faculdade ao empresário dele ou não pagar ou fazer o depósito em juízo, né? Porque, assim, o meu medo é a gente faz um pedido só e não tem nenhum, não ganha nenhum. Então, a gente fazendo 2 pedidos, a chance de ganhar pelo menos um, ela é maior. Então, qual é a minha ideia? Tendo em vista que alguns não assumiriam o risco de suspender, se eu fizer o pedido só para suspender e o empresário falar assim, mas eu não quero correr esse risco, ele vai automaticamente continuar pagando para o Estado. Então, para ele, a gente não vai acabar apresentando uma prestação bacana. Então, o meu pedido é fazer um pedido, minha intenção é fazer um pedido amplo, em que o juiz conceda uma medida liminar, em que ele possibilite a faculdade ao empresário de não pagar ou, se ele achar por bem, depositar esse valor em juízo, né? E deixar o juiz decidir, porque pode ser que ele entenda que, não, eu acho que tem que depositar em juízo. Nesse caso, a gente teria que entrar com um agravo de instrumento para o tribunal, para que o tribunal possibilitasse a suspensão. Então, assim, para tentar alinhar, quem tem só um, não tem nenhum. Então, a minha intenção é fazer 2 pedidos para que a gente tenha, pelo menos, a decisão favorável para o depósito, né? Mas se a gente conseguir a opção da faculdade do empresário, aí vai, como o Sérgio falou, vai cada um de saber do seu momento e assumir o seu próprio risco. A minha intenção é essa. Só que pedir é uma coisa, ganhar é outra, né? Então, por isso que os nossos pedidos têm que ser o mais amplos possíveis para que a gente consiga alguma coisa. Porque se eu fizer um pedido muito restrito e for negado, aí eu só consigo reverter em sede de recurso. E a gente procede com o procedimento agora. Ok. Eu gostaria, antes de colocar em votação, eu gostaria de saber se mais alguém teria alguma dúvida ou alguma contribuição. Não, né? Hugo? Chama aí. O seu microfone é desligado. Está me ouvindo? Sim. Agora sim. Acho que 2 perguntinhas básicas que eu vou fazer aqui só para entender. Por exemplo, quando eu tenho algum débito com o fisco, eu espontaneamente eu vou pagar juro e multa no montante que é pagável. 0,33 ao dia, mais ou menos. Se eu perder essa liminar daqui 1 ano, 2 anos, qual seria a penalidade que o fisco imporia? Por exemplo, qual que é o rendimento desse depósito de juízo? Imagino que seja mais ou menos parecido da poupança, né? Se o fisco perder, quando ele vier cobrar, qual que seria um encargo a mais que eles iam cobrar do contribuinte? Hugo, eu não consigo te responder essa pergunta, porque nós não temos ainda ações finalizadas em que ocorreu isso e houve essa cobrança do fisco. Porque, em regra, todas as ações estão suspensas aguardando o julgamento do STF. Então, por isso que eu falo que a gente tem que entender que não é um risco que a gente está correndo, né? Não é uma coisa segura. Eu não posso prometer uma coisa segura. Por isso que eu falo da opção do depósito, né? Porque quando o dinheiro está lá em conta judicial, ele está sendo atualizado, ele está sofrendo atualização. Caso o empresário, no final, dê tudo errado, ele tem que recolher um valor a mais, esse valor ele não vai ser uma coisa estratosférica face ao valor geral total que ele depositou em juízo. Como todo mundo está na mesma situação de
está com as ações suspensas, aguardando a repercussão geral do STF, a gente ainda não tem essa resposta de deu errado, e agora? Então, é um risco que a gente vai correr, né? Contando que no final dê tudo certo. Então, no meu entendimento, qual seria a forma de diminuir o risco? Fazendo o depósito judicial. Porém, se o empresário entender que ele pode correr o risco de não pagar e lá na frente ele ter cobrança de multa, de juros e afins, aí é uma opção dele, né? Aí a gente não pode entrar no âmbito particular de cada um, entendeu? Na minha opinião, só para finalizar essa parte, que eu acho que é muito interessante aqui, até inclusive eu tenho muitos clientes da Carta aqui, que são meus clientes também, a grande parte deles são prestadores de serviços, né? Então eles não entram nesse rol aí de empresas, né? Então, por exemplo, eu acho que um esclarecimento que vai muito necessário seria saber o seguinte, exatamente isso que eu perguntei. Eu vou perder, por exemplo, quando eu pago espontaneamente, o artigo 138 do CPN fala que eu tenho espontaneidade. O que é? O fisco não pode me cobrar além daquilo que é devido. Nesse caso aí, eu estaria exposto no artigo 138 do CPN ou não? Dentro da espontaneidade que eu me refiro. Você fala em que sentido? O que a lei fala? Por exemplo, tudo que eu quiser fazer para não caracterizar prejuízo com o fisco, eu tenho que fazer antes da ação do fiscal. O fiscal não pode chegar antes. Por exemplo, se ele chegar aqui, vai me autuar 70%, 100% de multa, né? Nesse caso, eu gostaria de saber se existe a figura da espontaneidade descrita no artigo 138 do CPN ou não. Eu acredito que, nesse caso, a gente nem entra nesse mérito. Porque o que acontece? Eu vou te explicar um pouquinho da questão do mérito da ação para você entender. Okay. Existe o artigo 155 da Constituição Federal que institui a cobrança do DIFAL, certo? A Lei Complementar 123 de 2006, ela veio lá no artigo 13, tenho até o artigo 13 aqui, e fala que o Simples Nacional ele implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Aí lá ele lista. Aí ele vem no parágrafo 1º e fala o seguinte: o recolhimento na forma desse artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Ou seja, aqui ele está trazendo o artigo 155 da Constituição para dentro do Simples Nacional. E aí lá ele fala, com encerramento da tributação, na linha G, e 2 sem encerramento da tributação, porque lá na linha G ele fala, com operações com bens e mercadorias sujeitos ao regime de antecipação do imposto. Porque o que o Estado de Goiás faz? Ele institui o DIFAL como antecipação do ICMS. Só que a própria lei complementar que institui o Simples Nacional, num artigo lá embaixo, salvo engano é o 23, ela fala que o Simples não pode fazer compensação. Então, ela é conflitante dentro da própria lei, entendeu? Então, qual que é o nosso pedido lá na ação? Que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 13, parágrafo 1º, a linha G, item 2, por quê? Ele é conflitante com o próprio Simples Nacional, porque o Simples Nacional não pode fazer a compensação tributária. Então, o Estado de Goiás está recolhendo como antecipação de ICMS uma coisa que ele não vai devolver para a empresa depois. Então, esse é o fundamento do porquê o DIFAL é indevido no caso do Simples. Porque se ao Simples coubesse essa compensação do ICMS depois, ok, mas a própria lei do Simples fala que não. Então, o Estado diz que ele está cobrando a antecipação do ICMS porque o ICMS, nesse caso, o DIFAL, ele é devido ao consumidor final, correto? O consumidor final paga o imposto, a diferenciação de ICMS. Mas o Estado de Goiás entende que quem está comercializando a mercadoria, e os outros estados também que cobram, tem que fazer o adiantamento desse ICMS para o Estado antes de ser feita a cobrança embutida na mercadoria na prestação de serviço. Contudo, ao Simples não é opcional ele fazer essa acreditação depois. Então, em suma, a parte jurídica legal da ação é essa,
E ainda tem o artigo 146 da Constituição, que a gente fala da unificação e da não cumulatividade de tributos, porque, no caso, ele vai estar acumulando, entendeu? Não sei se você conseguiu entender porque eu não vou entrar nessa parte específica de CTN na ação. Eu vou focar na lei do Simples Nacional, nas disposições constitucionais e dizer que esse artigo da lei do Simples Nacional, que fala, que permite a cobrança do DIFAL para as empresas, ainda que não seja para o consumidor final, e os decretos editados pelo Estado de Goiás com base nesse artigo, porque os decretos do Estado de Goiás, eles são editados com base nesse artigo. Então, quem entra com essa ação pede o quê? A declaração de inconstitucionalidade desse artigo específico da lei complementar, que, por sua vez, é que rege os decretos estaduais frente ao que está disposto na Constituição Federal. Doutor Andressa, só para finalizar minha parte aqui, eu agradeço pelo esclarecimento. Por exemplo, além de Goiás, quais outras unidades da federação cobram esse imposto de forma de antecipação? Só saberia dizer? Que eu tenho conhecimento, que eu pesquisei, que tem ações de repercussão geral. Roraima, Minas Gerais. Essa ação específica que o STF atribuiu repercussão geral, ela é do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, a gente sempre tem ele como um estado de vanguarda. Em questões jurídicas, discussões jurídicas, ele sempre desponta, né? Então, assim, no estado de Goiás, essas ações elas estão chegando agora, mas especialmente no Rio Grande do Sul, elas já são corriqueiras. Tanto que, para chegar lá no STF, essa ação lá do Rio Grande do Sul já percorreu um longo caminho. Ela já passou em primeira instância, Tribunal de Justiça, STJ, e por tratar de questão de lei inconstitucional, de artigo inconstitucional, ela está no STF. Então, assim, eu acredito que seja uma ação aí que já tem um bom tempo de curso. Eu não olhei a data do protocolo. Mas a pergunta tem repercussão geral. Eu estou dizendo o seguinte, obrigado pelo esclarecimento. Assim, eu quis perguntar o seguinte: quantos estados do Brasil fazem a cobrança desse ICMS antecipado? Só saberia informar quantos estão cobrando esse ICMS? O número de estados eu não consigo te informar. Eu sei que quando eu estudo a jurisprudência, né, que é a parte jurídica para amparar os pedidos, a gente já encontra ação de DF, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, assim, eu entendo que seja já a maioria dos estados, porque todo mundo pegou carona nesse artigo porque esse artigo da lei complementar, ela foi modificada por outra lei, pela lei 128. Então, quando foi feito isso, todo mundo fez, os outros pegaram carona atrás. Muito obrigado por esclarecimento. Tá? Beleza, mais alguém, por favor? Imagino que, de certa forma, foi. Então, eu queria só deixar um parecer final, corroborando com a ideia da doutora Andressa. Porque o que acontece? E é o que eu disse e volto a explanar. O grande problema de não fazer o depósito em juízo é perder a ação e aí virar um montante que, para muita gente, dependendo do tamanho da empresa, mesmo que ela esteja no simples, vai ficar um valor exorbitante, né? Então, mesmo ela falando assim, a doutora explicou muito bem, isso vai do perfil de cada empresa, certo? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, igual ela disse, não existe a garantia do sucesso da ação. Então, se ele não tem a garantia do sucesso, se a gente for pensar num princípio da prudência, é mais fácil você fazer o depósito em juízo para lá na frente você não tomar uma pancada bem maior, né? E o problema maior, a gente teve um caso parecido com esse, eu não sei se vocês têm conhecimento, que é o caso do Fundo Rural, que o STF julgou constitucional a cobrança e cobrou os agricultores, e os agricultores tiveram que correr, fazerem o parcelamento e quitar. Então, quando a gente fala de STF, o assunto é mais sério, né? Porque você sempre vai ter a possibilidade de ganhar ou de perder também. Muito importante sua colocação. Eu até tinha anotado isso para falar, para fazer uma analogia, e acabou passando em branco, porque eu ia dar esse exemplo exatamente do Fundo Rural, que era uma questão controversa, e aí muitos ficaram, né, entraram com a ação para suspender, e depois o STF entendeu devido e todo mundo teve que dar seus pulos, né, no ditado popular. Então, assim,
a gente vai tentar fazer, só resumindo, gente, de um jeito que vamos tentar o máximo de opções e aí esse pedido a liminar, a gente entrou no processo. A gente conseguiu a medida liminar, novamente eu vou entrar, vou gravar um vídeo ou vamos fazer uma live explicando para vocês qual vai ser a dinâmica disso. A gente não vai ficar perdidos, não, tá? Por isso que é importante a questão da assessoria, porque não é só entrar com a ação. Esse assessoramento que eu vou ter que fazer, eu vou fazer para os empresários durante todo o curso processual e depois na liquidação, quem tiver crédito a restituir. Então, assim, tudo vai depender, para vocês terem uma ideia, são 150 empresas. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho individual, além do trabalho coletivo e individual. Por isso que é importante a questão da assessoria, todo mundo aderir, porque isso tem custos, né? E a CAIC sozinha não consegue arcar com isso, porque é um assessoramento, apesar de ser uma ação coletiva, é um assessoramento individual que a gente vai fazer também, tá? Então, eu acho que é isso, seu Ayrton. Acho que a gente já pode, se alguém não tiver mais nada, a gente já pode colocar em deliberação. Ok. Então, nós agradecemos aí a participação dos, neste momento, 32 conectados e colocaria em votação. Se alguém, vamos dizer, dos sócios queiram se manifestar ao contrário, a não aprovação da pauta proposta nessa Assembleia, se manifeste, por favor. Ok, muito obrigado. Eu acho que aprovado por unanimidade. Com relação a essa questão da opção do depósito judicial ou não depósito judicial, foi amplamente debatido pela Juliana, pelo Samuel, inclusive em cima da sugestão do próprio Sérgio, com a doutora Andressa. Foram feitos contato com o departamento jurídico das duas federações, inclusive a sugestão da realização de uma Assembleia Geral extraordinária foi justamente pelo departamento jurídico da CDL, no sentido de dar uma autenticidade maior naquilo que o Estatuto já nos permite. Então, nós agradecemos efetivamente a todos que participaram e conforme a Juliana solicitou, também fazemos mais um apelo no sentido de todos poderem fazer essa propagação para os outros associados que, eventualmente, por algum motivo, não conseguiram participar dessa Assembleia. Muito obrigado a todos. Declaro encerrado essa Assembleia Geral Extraordinária. E eu acho que foi mais um grande passo na história da nossa organização. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Tchau, Bom, tchau. pessoal, só para registrar a nossa assembleia aqui, gostaria que todos abrissem as suas câmeras para a gente registrar, fazer um print da tela aqui e registrar esse momento da CAIC. Antes que se retirem, por favor. Todo mundo vai sorrir. Vai ficar bonitinho. Vamos lá, só Jângela, Jaqueline. Tá faltando pouca gente. Você avisa para sorrir aí, porque tá doendo minha boca. Faltam 2 aí. Aí quem não se arrumou fica prejudicado nessas horas, né? Beleza, gente, tá registrado. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.